Boa noite, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre todos os nossos assuntos e que temos a proteção, o livramento, a direção do Senhor nas nossas vidas. O favor do Senhor habita ricamente na nossa casa e não teremos falta de nada. O Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia a passos verdejantes, nos conduz a águas tranquilas. Prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, o nosso cálice transborda. Também declaramos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercarão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Declaramos também o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Ele também é aquele que nos cura. Jesus é a cura, Jesus é a saúde. E declaramos Isaías 53, verso 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também declaramos o que está escrito no Salmos 1, sim, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto ele fizer prosperará. Declaramos, Senhor, que a tua bênção está sobre essa pessoa, a tua bênção está sobre essa família, sobre esse casamento, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus guarde você, Deus guarde tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus. E vamos declarar a nossa palavra profética, e a palavra profética é: Deus me abra uma grande porta. Glória a Deus. Você está crendo nisso? Estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito de oração e jejum. Eu sinto dizer uma coisa para você, mas creio que devo falar. Tem pessoas que não alcançam coisas maiores porque nunca estiveram dispostas a se entregar mais. Jejuar não é uma coisa fácil. Orar todos os dias, a nossa carne luta contra isso. Nossa carne prefere um sofá, a nossa carne prefere estar numa academia, a nossa carne prefere estar num bom restaurante e estar fazendo qualquer outra coisa, menos orar. Mas o nosso espírito, ele respira na oração. Então a oração, ela é fundamental, o jejum é fundamental. Minha sogra faz pão caseiro de uma forma assim, maestral. E sabe, nesses dias de jejum, nada de pão, nada de doce, e não é fácil. Eu sei quantos jejuns eu faço por ano, mas eu entendo que tem tempos que Deus me pede uma entrega maior, e eu entendo que nós temos que estar cheios da presença de Deus, cheios da presença do Senhor. Meu dia já começa com oração quando eu entro dentro do meu carro, depois eu tenho um tempo de meditação na palavra, eu tenho um tempo de oração, eu tenho um tempo de ouvir conselhos, e vou recebendo e alimentando o meu espírito. E se você quiser mais de Deus, você vai ter que se entregar mais a um propósito, fazer uma entrega. Amém? E eu sei que fazer uma entrega a Deus, ela vai te custar. Ela vai te custar muito, porque ela vai custar o seu tempo, que é o seu bem mais valioso. Por isso, entregue-se a Deus se você quer ver coisas maiores. Creio que essa mensagem é para alguém que está aí me ouvindo. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho da Amélia. E eu vou dar um testemunho da Amélia aqui, porque eu creio que
esse testemunho todos precisam ouvir. Geralmente as pessoas buscam Jesus por uma cura, elas buscam Jesus por uma paz, e elas pensam que Jesus não quer se envolver em todos os problemas da vida delas. Algumas pessoas, elas pensam que até é um pecado você pedir por uma bênção financeira, é pecado você pedir por um processo que seja liberado, e não é. Deus quer fazer parte da nossa vida, Ele quer nos ajudar em todas as coisas. É claro que a prioridade de Deus é salvar a tua alma. A prioridade de Deus é salvar a tua alma. Agora, todas as outras coisas são importantes para Deus também, e Ele deseja te ajudar, Ele deseja intervir na tua vida. Sabe, não olhe para Deus como alguém distante. Nós precisamos ter reverência, devemos ter temor a Deus, sim, mas não devemos esquecer que Ele é nosso Pai Celestial. Então, você pode abrir tudo para Deus e pedir ajuda para tudo, e Ele vai ajudar você. A Amélia mandou um testemunho, ela escreveu assim: a paz, eu quero contar o meu testemunho. Eu cheguei à França em agosto do ano passado, e desde então eu tenho feito esse propósito e acompanhado as orações das 6 e das 18, pedindo a Deus a aprovação da minha estadia aqui. Mês de março, o Senhor liberou uma palavra para a minha vida, e para a honra e glória de Deus, mês de junho eu recebi a aprovação da minha residência e da do meu filho. Quero render graças a Deus e agradecer pela vida do Senhor e da sua família. Glória a Deus, Amélia. Até nisso, Deus quer estar envolvido. Amém? Deus quer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho estudado sobre o Espírito Santo. Sabe, eu tenho estudado sobre o Espírito Santo, eu tenho me dedicado a compreender mais a relação que eu devo ter com o Espírito Santo. Tanto que eu estarei agora esse final de semana, sexta em Passo Fundo, sábado em Panambi e domingo em Santa Maria, Rio Grande do Sul, meu tour profético. Nos 3 dias eu vou compartilhar o que Deus tem me ensinado sobre o Espírito Santo. E quanto mais eu busco entender sobre a minha relação com o Espírito Santo, a relação que eu preciso ter, mais eu vejo que Deus só quer me ajudar. Até quando Deus quer tirar algo da minha vida, Deus quer me ajudar. Quando Deus está trabalhando no meu coração, Ele quer me ajudar. Quando Deus está querendo, vencer o meu orgulho, Ele quer me ajudar. Quando Deus me mostra que eu devo perdoar alguém, ou que eu devo tratar diferente uma pessoa, tratar melhor, Ele quer me ensinar, Ele quer me ajudar. Deus quer me ajudar em tudo. Então, tudo que Ele pedir para mim é só um meio, de me ajudar. E quanto mais eu tenho entendido isso e compreendido que a nossa parceria com o Espírito Santo aqui nessa terra tem que ser uma parceria muito forte, muito sólida, eu vejo que você pode vencer certas coisas na sua vida que com certeza estão travando você. A parceria com o Espírito Santo vai trazer esse destravar na sua vida. A palavra que eu trago para você hoje está em Êxodo capítulo 14, verso 10, que diz assim: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Como superar o medo e seguir em frente na fé? A Bíblia diz que Deus havia tirado o povo do Egito, e eles estavam caminhando no deserto, próximo ao Mar Vermelho, e então se ouviu uma notícia por todo o acampamento: gente, o Faraó está enlouquecido e veio com seu exército contra vocês. E eles estão vindo. Ele levantou os seus carros, os seus cavaleiros, estão a postos vindo contra nós. E vão nos levar de volta ou vão nos matar. Essa notícia trouxe medo a 2 milhões de pessoas. E não é fácil você acalmar as pessoas quando elas estão com medo, quando elas estão turbulentas. Eu fico imaginando num tempo onde não tinha microfone, onde não tinha WhatsApp, para dizer, para Moisés mandar uma mensagenzinha de WhatsApp: gente querida, calma, porque Deus está conosco. Não, Moisés tinha uma voz, e essa voz precisava ser replicada de uns para os outros. Então eu penso, no caos de uma notícia ruim, e de como, apagar aquela notícia ruim com uma notícia boa. E o medo, ele é paralisador. O medo paralisa,
o medo, ele desvia você da promessa de Deus? O Senhor nem sempre, eu aprendo nessa passagem aqui, Ele está procurando grandes e corajosos saltos. Ele está procurando um movimento na direção certa. Porque ainda que alguém dissesse, não, nós vamos lutar, nós somos aqui uma multidão, eles não são tantos assim, vamos lutar. Deus não estava esperando isso deles. Deus estava esperando que eles fossem na direção certa. E a direção certa sempre vem da parte de Deus. Deus não está chamando você para ser herói. Deus está chamando você para andar na direção certa. Porque na direção certa você vai ter poder. O poder do Espírito Santo é liberado na direção certa. O tipo errado de medo sempre vai afastar o senhorio de Jesus da nossa vida. Então, um certo medo de, entrar no mar e respeitar a natureza é um medo válido, certo? Você está no alto do prédio e você chega assim na beirinha do parapeito e você tem um receio de não ir tão perto. Esse é o medo natural e esse medo, ele é um medo que é bom, que ele coloca um limite em você. Agora, o medo que não é bom é o medo que esquece de Deus e foca totalmente na obra do inimigo. E é isso que Deus estava querendo lidar com o povo de Israel. O Senhor estava querendo mostrar para eles que eles não podiam tirar Deus da jogada naquele momento. Porque o medo, ele cega você. O medo, ele impede com que alguém que tenha potencial coloque para fora seus dons, seus talentos, e esse medo tenta acovardar você, colocando mais fé no lugar errado do que no lugar certo. O medo é colocar fé no lugar errado. Então entenda uma coisa, reclamar é a linguagem do medo, é a linguagem da descrença. Então quando o povo começou a murmurar, eles estavam totalmente desfocados de Deus e estavam crentes no medo. E é isso que acontece quando você reclama. Quando você reclama, você libera algo. Você está liberando uma linguagem para o seu ambiente. Ninguém reclama de quem vê o papel de Deus no meio de sua situação. Nós só reclamamos quando não vemos o papel de Deus na nossa vida. Quando eles pararam de reclamar, é porque eles estavam crendo no livramento e na salvação do nosso Deus. Nós julgamos muito o povo de Israel pelas reclamações deles, mas quantas vezes nós reclamamos também? Quantas vezes nós temos dito que as coisas não estão fáceis, que nada está bom, o que vai acontecer conosco, e ficamos reclamando, que as coisas não estão do nosso jeito, que não estão do jeito que a gente pensou que estaria. E essas reclamações é uma linguagem de descrença, é uma linguagem de limitação. Você só reclama quando o papel de Deus não está na sua situação. É por isso que você está reclamando. Nós paramos de reclamar quando entendemos o seguinte: Deus está na minha vida, Ele está no controle. Então eu não vou falar nada, eu não vou, me autocondenar, eu não vou olhar para o negativo, nem para esse diagnóstico negativo. Eu vou focar em Deus. A reclamação só acontece porque perdemos de vista quem Ele é e onde Ele está na nossa vida. O medo faz você perder a referência de Deus. O medo faz você perder a referência de Deus. Você esqueceu aonde Ele está na sua vida? E então, no verso 13, Moisés disse ao povo: não tenham medo. A palavra que Moisés trouxe para a nação de Israel é: os egípcios podem até estar tentando matar vocês, mas creiam em Deus, vocês nunca mais os verão. E por quê? Porque Deus dará um livramento. Isso que acontece quando você deixa de ser governado pelo medo.
Quando você deixa de ser governado pelo medo, você avança. E um detalhe, aquilo que antes estava te perturbando já não te perturba mais, porque você venceu ele. Você começou a caminhar. E o medo, sabe? O medo faz com que você se aproxime do inimigo. Enquanto a fé lhe dá velocidade para você se afastar daquilo que está vindo contra você. Interessante que os egípcios, o faraó, nunca conseguiram alcançar o povo de Israel. Por quê? Porque eles colocaram Deus no centro da situação deles. É isso que acontece quando você vence o medo. O inimigo não consegue mais te tocar. O inimigo não consegue mais ter, sabe, o poder que poderia exercer sobre você. Ele perde completamente, ele deixa de lhe paralisar. Então nós precisamos colocar Deus no centro da nossa situação. Não importa o que eu estou passando no meu trabalho, não importa o que eu estou passando na minha vida, não importa, essa depressão pode estar querendo me agarrar, e essa situação difícil pode estar tentando me impedir de viver os melhores dias da minha vida, mas sabe uma coisa, eu vou colocar Deus na minha situação. Deus vai me dar um escape, Deus vai trazer uma provisão para a minha vida, Deus vai enviar alguém, Deus vai fazer um milagre. Eu não estou falando para vocês aqui de mágica, eu estou falando para vocês de poder de Deus e o que a fé pode trazer de sólido para a sua vida. Glória a Deus. Essa é a palavra profética que eu cheguei aqui carregando para você. Não perca a referência de quem Deus é na sua vida e na sua situação. Não perca essa referência. Aí você diz assim, como que eu posso alimentar a minha fé? Você alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Você alimenta a sua fé na presença de Deus. É assim que você vai alimentar a sua fé. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você começar a caminhar com fé e não deixar mais o medo governar a sua mente, as suas ações, o inimigo nunca mais vai conseguir te alcançar como ele te alcançava antes. Você sabe qual que é o objetivo do medo? É tornar você outra vez escravo. O objetivo do medo é fazer com que você volte, sabe, a viver uma vida debaixo do sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo está assim. Agora, se você andar por fé, você vai viver em rompimento, em avanço aqui, e você vai ter vitórias na sua vida, que com certeza será de testemunho para aqueles até que perseguem você. Você crê nessa palavra profética? Declare aí nos comentários, eu creio. Amém? Escreve aí também, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus, estamos orando por isso. Deus vai me abrir uma grande porta. Eu creio, Deus está abrindo grandes portas em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91 e, mais uma vez, Deus quer se envolver com o seu problema. Então escreve aqui nos comentários que está lhe afetando, que está perseguindo você, coloca aí diante de Deus e nós vamos orar. Amém? E eu quero pedir a você, compartilha com 8 pessoas agora, da mesma maneira que você está recebendo essa instrução de Deus, compartilhe, semeie na vida de alguém, seja generoso, que isso volta para você. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E não esqueça de ativar as notificações, que é um sininho que tem aí. Clica para que toda vez que eu entrar ao vivo, você seja abençoado. Vamos declarar agora o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide,
Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor é a nossa segurança, nossa fortaleza e nosso Deus. O Deus que colocamos agora em nossa vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor do nosso destino, Tu és o dono dos nossos dias. Por isso, Senhor, Te pedimos, guarda a nossa casa, proteja a nossa família e livra-os de todo mal. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, toda dor, toda infecção, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, toda artrite, artrose, reumatismo, dores na cabeça que essa pessoa tem, nas pernas, nos braços, que ela seja curada, que ela seja livre agora. Todo problema no sangue, todo problema nos pulmões, toda alergia, renda-se a Jesus Cristo, que haja cura, seja curada agora, no nome de Jesus Cristo, no nome daquele que vive, no nome daquele que vive, Jesus Cristo. Eu oro também para que a presença poderosa do Espírito Santo entre neste lugar e toque nessa vida, Pai. Pessoas que nunca tiveram uma experiência contigo, mas que desejam ter para crer. Toque-os com o Teu poder agora. Eu apresento a vida deles diante de Ti e declaro, terão a experiência com Deus, terão a experiência, terão a manifestação do poder de Deus e do sobrenatural no nome de Jesus. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com o Teu favor, Jesus. Agora, no nome de Jesus. E que todo tipo de briga, de confusão, de conflito na casa, na empresa, nos negócios, saia em nome de Jesus Cristo. Que venha tempos de paz, de abundância e de fartura na tua vida e na tua casa. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilha ela agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.